Mas a minha criança é terrível. Nossa, a minha criança é teimosa, é hiperativa. Ai, mas eu sou muito lerda, eu sou estabanada. Oi, babás. E aí? Tem essa conversa por aí na roda de vocês? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre rótulos. Oi, babás, eu sou a Gláucia do canal de Mãe para Babá. E preparei hoje esse vídeo com muito carinho pra gente aprender um pouquinho mais sobre os efeitos desses rótulos na nossa vida e na vida das crianças. No vídeo anterior, eu até dei uma pinçadinha em rótulos, o vídeo que a gente falou sobre o como não falar não, né? E às vezes eu até penso assim, fico imaginando vocês assistindo o vídeo e pensando, mas a Gláucia não conhece minhas crianças. Ela tá falando isso porque ela não tem noção como que é aqui. E aí eu até pensei de trazer mais exemplos práticos de como falar não sem dizer não. Se você não assistiu esse vídeo, o vídeo anterior, volta lá e assiste, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas a gente pode falar assim, ao invés de falar não corra, a gente fala pare, ou então ande devagar, ou então não brinque no sofá, fala brinque aqui no chão. E o assim que também, eu já até falei disso em outro vídeo, é muito bom, funciona demais. Assim que você terminar isso, a gente vai ir pro parquinho, assim que terminar o exercício, o assim que é uma ferramenta assim maravilhosa pra gente substituir o não. E agora, indo lá para os rótulos, né? Eu trouxe aqui de novo o livro da Isa que me inspirou em trazer esse conteúdo de rótulos para vocês. E ela traz aqui dois exemplos de situação. Uma situação com alimento, que o filho dela tinha 1 ano e 9 meses e ele não queria comer maçã. E aí ela pensou assim, eu poderia ter rotulado ele. E quantas vezes a gente não faz isso, né? E ter falado na frente dele, mas o Petrus não come maçã. O Petrus odeia maçã. O Petrus não gosta de maçã. E ela não fez isso. E ao invés disso, ela continuou oferecendo, ele continuou rejeitando. E aí, uma hora, ela sentou e foi comer a maçã. E para surpresa dela, ele pediu e comeu a maçã, né? E aí eu achei interessante que ela fala aqui que quando a criança ela espera determinado sabor e lhe vem outro na boca, ela pode fazer cara feia e recusar. E ainda que goste, e aí a gente já parte para rotular, não, ele não gosta, e às vezes a gente nem oferece mais, né? Então fica aqui esse exemplo, eu achei muito interessante, que é um rótulo na alimentação. E aí ela fala, então vamos sempre dar a segunda, terceira, quarta chance e dar o exemplo também, né? Que foi o que ela fez. Ela foi comer e ele se interessou. E até porque pode ser que eles apreciem as coisas feitas de outra forma, com outro tempero, em outros momentos. Nós também somos assim, né? E aí eu pensei, quando eu decidi tirar o açúcar do café, era muito ruim o café, era ruim demais. Nossa, não dá. Mas eu insisti e hoje eu não consigo mais tomar açúcar, tomar café, às vezes é até isso, é açúcar com café, né? Hoje eu não consigo mais tomar café com açúcar porque eu sinto que o açúcar tira o sabor do café, ele sobressai. Então foi uma questão de aprendizado do meu paladar. Então até nós que somos adultos, a gente tem que aprender esse paladar, né? Imagina as crianças. E um outro exemplo que ela trouxe também, que eu achei muito interessante, ela conta que um casal de amigos estava contando para ela do filho deles de 2 anos que eles queriam tirar a chupeta. E ele usava a chupeta só na hora de dormir. E aí a criança, eles falando, contando e a criança por perto. E quando de repente a criança veio, nem era hora de dormir, pegou a chupeta na bolsa e colocou. E aí eles não perceberam que o estímulo para colocar a chupeta foi deles mesmos, pelo fato deles estarem falando na frente da criança, induziu a criança a querer aquilo, né? E aí para fechar assim a conclusão que ela dá, que é aí que eu vou trazer para a parte do rótulo, que é o objetivo do vídeo, né?
que a gente subestima a capacidade das crianças quando a gente fala delas na frente delas, de alguma coisa que elas não gostam e a gente está mudando até o gosto delas. Quando a gente também lembra, né, por meio da nossa fala, a gente lembra algo que a gente deseja que ela esqueça, que é o caso da chupeta. E também quando a gente fala uma característica da criança, mesmo que seja uma opinião, mas que ela aceita como verdade. Por exemplo, falar: a minha criança é terrível, a minha criança não para quieta, né? Então aí a gente acha que ela... Não sei o que é que passa na nossa cabeça, né? Mas a criança absorve aquilo e ela acredita na gente, né? Então ela acredita que ela realmente é terrível e ela vai fazer coisas para provar que é terrível. Porque se você, que é o adulto, pensa isso, então ela, que é criança, só pode pensar isso também. E aí eu tenho até um exercício aqui para propor para vocês, porque eu demorei muito tempo para descobrir que eu não era lerda. E eu cresci com esse rótulo, né? Eu ouvi de adultos: nossa, mas a Glaucia é lerda demais. Pra falar a verdade, agora que eu tô descobrindo que eu não sou lerda. Mas foi um rótulo meu, que me rotularam e eu acreditei. E aí proponho pra vocês, né, pra pensarem num rótulo que colocaram em vocês e vocês acreditaram, e trabalhar isso. Falar assim: não, eu não sou lerda. Porque acaba que as coisas acontecem com todo mundo. Só que quando acontecia comigo, era uma afirmação: nossa, eu sou lerda mesmo. E aí eu mesma ficava falando isso pra mim. E quando a gente faz isso, a Isa fala muito bem aqui que é a chave. Quando a gente faz isso, o nosso cérebro ele é sensível para comandos e estímulos que a gente dá o tempo todo. Então, se a gente fala assim: eu não consigo fazer isso, ou eu sou lerda, a gente está dando comando para ele, ou para parar de tentar, ou para fazer coisas que pessoas lerdas fazem. Então vamos parar de fazer nosso cérebro vamos parar de mandar esses comandos para o nosso cérebro, vamos mandar outros comandos: eu sou capaz, eu consigo. E para as nossas crianças também. E assim, é muito legal que quando eu pensei de trazer esse conteúdo, eu estava lendo esse outro livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, e aí no mesmo dia eu li falando assim: olha que lindo, quando humilhamos e rotulamos nossos filhos, né, no caso aqui, tiramos deles a oportunidade de crescerem e tentarem novos comportamentos. Se uma criança conta uma mentira, ela pode mudar esse comportamento. Agora, se ela é uma mentirosa, onde está o potencial para mudar isso? E aí eu falei: não, eu tenho certeza, eu tenho que falar sobre rótulos lá no canal. Então eu quero deixar aqui para vocês esse convite de pensarem em algum rótulo que outra pessoa colocou em vocês, vocês acreditaram, e mudarem isso, e de pensar, né, de refletir sobre isso, dos rótulos que nós adultos, né, estamos colocando nas nossas crianças. Um beijo e até a próxima!